Olá, gente! Hoje eu vim aqui para a gente conversar, para a gente transmitir para você uma reflexão importantíssima, atual, até urgente, para você ficar atento, ficar ligado e você construir a sua identidade diante de Deus. Amém? Vamos fazer uma reflexão aqui muito breve. Eu vou fazer só uma breve leitura aqui da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. E depois nós vamos fazer essa reflexão. Procurarei ser breve, mas não apressado, porque aquilo que é importante tem que ser transmitido e você que está ouvindo precisa também ter a humildade para ouvir, para aprender, para poder você caminhar com segurança neste mundo de portas largas, não é isso? De seduções, não é isso? E andar na direção de Deus, no caminho, na verdade, na vida. Amém? Você sabe diferenciar religião de cristianismo? Existem muitas religiões no mundo. É isso? Existe a religião evangélica, existe a religião católica, existe a religião budista, existe a muçulmana, existe a religião judaica, existem muitas religiões. Existe a Bíblia, existe o Alcorão, existem muitos livros, não é isso? Que falam de religião, falam de espiritualidade, existe o espiritismo, existem filosofias, sofismas, não é isso? Existem conceitos, existem narrativas, todo mundo tem a sua espiritualidade, mas nós precisamos todos convergir e encontrar o caminho, só há um caminho. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho. Então, nessa breve reflexão hoje, eu quero trazer para você essa diferença da religião para o cristianismo. Então, a palavra vai ser só pano de fundo para mim transmitir aquilo que eu quero, não é isso? Dizer para você e que eu possa, nesse tempo de 10 minutos, né? Iluminar, trazer a iluminação, trazer a palavra que é vida, trazer a verdade. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. Jesus se encontra com a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui.
nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Olha aí, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, que palavra maravilhosa. Então, veja que aí houve um encontro de uma mulher sedenta, não é isso? Cansada da vida, cansada de si mesma, cansada da religião, cansada de uma vida de pecado, vivendo no fundo do poço, e Jesus se encontra com ela e lhe oferece água da vida. Jesus, ele é a água da vida, ele é a fonte, ele é o Salvador do mundo, ele é o Cristo, ele é o Messias prometido. Então, quando Jesus disse: se tu conheceras quem é que te pede água, tu lhes pediria e ele te daria a água da vida. E Deus deu a água da vida, Deus deu Jesus Cristo, né? E aquela mulher sedenta disse: dá-me dessa água para que eu não precise vir mais aqui beber nessa fonte, que não é a fonte verdadeira, que eu bebo e fico com sede novamente, que eu bebo e continuo cansada, continuo aflita, sem esperança. Veja que Jesus lhes deu a água, transformou a vida daquela mulher e ela saiu feliz, satisfeita, cheia do Espírito Santo, foi transformada porque ela conheceu a Cristo. Amém? Ali, o verso 28 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, olha, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela deixou o cântaro. Ela estava saciada. Ela estava tão saciada que foi anunciar as boas novas, porque ela conheceu a fonte da água da vida, ela conheceu Cristo. Então, aí é onde está a diferença, aí é o que eu queria dizer agora e vou dizer, a diferença do cristianismo para as religiões. As religiões, elas estão fundamentadas em doutrinas de homens, em hierarquia, nas regras, nas leis, que são até boas, mas que não transformam, que não saciam, que não gera vida. Amém? Que gera só pessoas religiosas, escravas, manipuladas, oprimidas, com obrigações, com fardos pesados, com cobrança, com julgamento, com controle, pessoas que vivem entristecidas, que ficam legalistas, transformam-se em juiz dos outros, não conseguem nem viver aquilo que estão aprendendo, porque são coisas, ensinamentos que vêm de fora para dentro, e não é um espírito que gera vida de dentro para fora, entendeu? Então, isso causa o quê? Isso divide, não é isso? Isso faz com que as pessoas vivam saciadas, proibidas, escravas, e quando essas pessoas, elas se cansam dessa religião, elas voltam para o mundo ainda com mais pecado, com mais fardo, com mais tristeza, porque elas não conseguiram ser obedientes, elas não conseguiram cumprir a lei. Mas Cristo vem e nos justifica e cumpre a lei. E é isso aí onde está a diferença das religiões para o cristianismo. O cristianismo, as religiões se fundamentam em leis. O cristianismo está fundamentado em Cristo.
na palavra que é o próprio Cristo, no seu Espírito Santo que é o próprio Cristo, em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo que é a Trindade. É aí onde você vai receber o quê? Agora na graça, quando você conhece a Cristo e recebe a Cristo, você agora vai desfrutar dessa graça, você vai ter uma consciência de perdão e não de pecado. Você vai viver livre da culpa, do pecado, do medo, da morte, do inferno, da condenação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é graça, isso é cristianismo, isso tem um resultado na nossa vida. Quando nós conhecemos Cristo, quando o Espírito Santo dele nos faz corpo de Cristo, faz igreja, e o Espírito Santo habita em nós e nos transforma de dentro para fora, aí você vai ver frutos dignos de arrependimento, você vai ver uma vida vivendo livre, em paz, produzindo fruto, um ser que nasceu de novo, que é uma nova criatura que vai viver em novidade de vida. Amém? Então, liberte-se, entregue a sua vida a Cristo, deixe que Ele opere na sua vida, transforme a sua vida, que Ele coloque uma nova vida em você, que é Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, e que você possa viver livre, em paz, justiça e alegria no Espírito Santo, por tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Seja como essa mulher samaritana, beba da água da fonte da vida, porque Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e aqueles que se encontram com Ele deixam o seu cântaro, o cântaro do passado, do pecado, da prostituição, do medo, do ódio, da injustiça, e ficam cheios da água da vida e querem transmitir, e sentem vontade de transmitir vida e vida com abundância, de viver e de fazer com que cresça, não uma religião, mas um corpo, um reino, o corpo de Cristo, o reino de Deus, a igreja. Eu convido você para fazer parte hoje desse corpo, desse reino. E é simples, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é a minha vida, Jesus Cristo é a minha redenção, é o meu perdão, é a minha justificação. E agora com Cristo eu sou uma nova criatura e posso viver em novidade de vida. Amém? Fique em paz, Deus abençoe você hoje e sempre. Se estender um pouco, mas é preciso que você saiba disso. Muitos de nós estamos sendo apenas religiosos, vivendo apenas debaixo de um fardo pesado. Mas Ele veio para nos libertar, para que nós conheçamos a verdade, e sobre a graça, nós possamos desfrutar de uma vida com plenitude, em o nome santo de Jesus. Fique na paz hoje e sempre. Amém.